Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você está preparado para receber uma palavra de Deus? Aleluia. Põe a mão no seu coração, vamos orar, vamos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, fala ao meu coração, fala ao coração dos teus filhos, Senhor. Nós viemos aqui primeiramente para entregar ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor, mas o Senhor é bom e fala conosco. Eu te peço, Senhor, que essa palavra venha entrar no mais profundo do nosso ser, que ela venha cair realmente numa terra frutífera e gere 30, 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus, nós destruímos tudo aquilo que quer fazer com que a semente da tua palavra não prospere, tudo aquilo que quer fazer com que a semente da tua palavra não cresça dentro de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, e cada um dos seus filhos experimentem o poder da tua palavra e vivam cada palavra que procede da boca do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Queridos, Deus é tão bom comigo, que para a glória do nome dele, eu tenho uma facilidade assim de entender o que ele quer falar, assim, né? Na maioria das vezes, eu sempre já começo a segunda, terça-feira, já tenho uma palavra, e Deus é bom, né? Porque a gente ora, pede, e o Senhor fala por misericórdia. Nesses 21, 22 anos quase de ministério, pregando milhares de vezes, eu acho que eu nunca tive uma dificuldade tão grande de preparar uma palavra quanto essa de hoje. Essa semana eu tinha a palavra desde o início da semana, orando, lendo o texto, relendo o texto, e realmente eu creio que é algo sobrenatural de Deus para a nossa vida. Creio mesmo, creio que Deus quer mudar a nossa história. Fala com o seu vizinho, fica ligado, porque o Senhor vai fazer algo novo na sua vida. Amém? Aleluia. Eu quero falar nessa noite sobre rompendo os limites. Esse é o tempo. É tempo de romper os limites. Amém? Hoje é uma abertura de uma série de mensagens que nós vamos começar a estudar na terça-feira. Vou começar hoje essa palavra, e a partir da terça-feira que vem, nos cultos da resposta, nós vamos estar falando sobre isso, sobre romper em cada área da vida. Vai ser sobrenatural, você não pode ficar de fora de jeito nenhum. Mas eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre romper limites. Você acha que você pode romper alguns limites na sua vida? Amém? Ou você acha que já está maravilhoso assim? Se tiver tudo, você já experimentou tudo que você pode nessa vida? Não? Tem muito para viver ainda? Tem, não tem? Tem. Eu acho que Deus tem muito mais para fazer na nossa vida. Eu creio que é tempo de romper com todo e qualquer limite em nossa vida. Olha só, eu vou pedir para o pessoal da comunicação passar um vídeo aí para mim. Não sei se tá no jeito aí. Me ajuda, por favor. Olha esse vídeo, eu achei interessantíssimo. Solta o som também, não sei se está com som. É isso aí. Que lindo, né? Eu estava pensando sobre isso, pode acender. Eu estava pensando sobre isso, e aí eu vi a história da Harry. O sobrenome é meio difícil de falar, então não vou nem tentar, mas a Harry é uma corredora
nessa corrida de 600 metros, em 2008 aconteceu essa corrida, como nós vimos ali, ela caiu, e na verdade, você já caiu assim em algum lugar, não? Quando já caiu? Quando a gente cai, dá vontade de fingir de morto, vou fingir que eu desmaiei, porque é uma vergonha, né, tão ruim, cair é tão ruim. Imagina num estádio lotado. Ela tinha todos os motivos para fingir de morta, tinha todos os motivos para ficar deitadinha ali no chão, sair mancando. A outra corredora quase pisa na cabeça dela, você viu? Depois assista lá, veja no YouTube, tem um vídeo lá. Mas ela decide que uma queda não era o fim daquela história que ela estava vivendo naquele momento. Ela decide ali naquele momento, eu creio, romper um montão de limite dentro dela. O limite da vergonha de ter caído, não é verdade? Como eu falei, muitos de nós ao cair a gente finge morto, finge desmaiado. E essa mulher, ela então levanta, ergue a cabeça e continua a corrida. Ela podia ter falado assim, olha, não, eu não vou conseguir chegar lá. Imagina nesses milésimos de segundo, tanta informação que não passou na cabeça dessa corredora, porque ela estava ali empolgadíssima, pronta para ganhar, e de repente cai. Ela podia falar, acabou para mim, não dá, porque é impossível eu conseguir, até eu me levantar e conseguir. A corrida não era uma corrida tão distante, só 600 metros, mas ela levanta, ela não olha as dificuldades, ela não fica pensando no que aconteceu, se machucou ou não. O negócio é o seguinte, ela falou, eu vou tentar, e ela então rompe os seus próprios limites e vence a corrida. É um exemplo. E aí eu estava pesquisando, e tem tantas pessoas que assim, humanamente falando, tá? Não tem nada aqui de espiritual, tem? Não, foi o esforço de um ser humano. Fala assim comigo, o esforço de um ser humano trouxe uma vitória. É lógico que nós somos filhos de Deus e temos que espiritualizar as coisas, porque temos um Deus todo-poderoso que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Porém, muitas vezes não temos experimentado coisas grandes em Deus, porque não rompemos limites na nossa vida. Ah, mas eu caí, e 7 vezes cairá o justo, e 7 vezes Deus o levantará. É Bíblia. E aí eu estava pesquisando um pouco sobre essas questões de pessoas normais que romperam limites. E aí eu também tenho que parar para falar sobre Thomas Edison. Esse a maioria de nós conhecemos. Se a gente está tudo iluminadinho aqui, foi por causa desse cara. Thomas Edison, o inventor da lâmpada, ele realizou milhares de testes até conseguir. Milhares, fala comigo, milhares. Dizem aí as pessoas, é lógico que não sabe se assim perfeitamente, mas dizem que pelo menos 10.000 vezes ele falhou em inventar a lâmpada. 10.000 vezes, é muita coisa, querido. 10.000 vezes. Ele realizou milhares de testes, cometeu inúmeros erros antes de aperfeiçoar a lâmpada incandescente. Algumas fontes dizem que foram pelo menos 10.000 tentativas que não funcionaram. Essa é a questão. Só que aí a gente vê que, em vez de ver as tentativas como um fracasso, ele via por uma outra perspectiva. Ele tinha uma outra mentalidade. Ele enxergava como descobertas do que não funcionava. Olha que interessante a mentalidade da pessoa. Tentou, errou. Ah, não, eu não consigo, eu não posso, não dá certo. Não. Ele entendeu que aquilo era uma descoberta do que não devia fazer. Está me acompanhando? Ele entendia que cada tentativa era uma descoberta do que não funcionava, e assim aprendia com cada erro.
1000 erros, mas conseguiu. E aí é tremendo que, se você for parar, eu estou falando de uma das invenções, que foi a lâmpada incandescente, mas teve muitas outras. Ele também foi o inventor do fonógrafo, do microfone de carbono, da câmera cinematográfica. Olha que loucura! Olha o que a gente desfruta hoje por causa de um camarada que errou mais de 10.000 vezes, mas não desistiu. 10.000 vezes foi só com a lâmpada, imagine com essas outras coisas. Só que são pessoas que decidiram romper os seus próprios limites. E só estou falando aqui de coisa carnal, de coisa física, não estou falando de nada espiritual. Albert Einstein, por exemplo, se você for ler a história dele, diz que ele era um aluno assim, normal, que na escola em si tinha muitas matérias que ele nem tirava nota boa. Mas quem foi Albert Einstein? E tem tantos outros atletas aí que ninguém bate os caras. Não é aquele nadador americano, eu esqueci o nome dele, Michael Phelps. O cara é assim extraordinário no que faz, mas porque decidiu que iria romper limites na própria vida, decidiu que dava para nadar melhor que outros, decidiu andar e viver de uma forma diferente que os demais. E nós vemos isso na Bíblia de forma muito clara. Por exemplo, a história de Salomão me marca muito. Não é o texto que eu vou pregar, daqui a pouquinho nós vamos ler o texto, só para você entender o que Deus quer falar ao nosso coração. A Bíblia diz que todo mundo sacrificava nos lugares altos, mas Salomão sacrificava nos lugares ainda mais altos. A Bíblia diz que todo mundo levava 1, 2 ofertas ao Senhor, mas Salomão ofertava 1000 holocaustos ao Senhor. São pessoas que decidem não viver de forma cotidiana e normal, igual todo mundo. São pessoas que não são levadas pelo efeito manada. O que é o efeito manada? Um faz, todo mundo faz igual. Um vive a vida normalzinha, o outro também vive normalzinha, aí todo mundo vive a vida normalzinha, um seguindo o outro. Mas Deus quer levantar pessoas que estão dispostas a viver o extraordinário. Agora, não tem como viver o extraordinário sem romper limites, porque infelizmente nós temos diversos limites impostos pela sociedade, que aí não tem a ver muito com você, mas você tem que rompê-los. Limites da sua cultura, limites de como você foi criado, limites da sua própria mente, limites dos traumas da vida. Tem um montão de coisa que trazem barreiras na nossa vida. Eu achei interessante, eu estava pesquisando, tem uma outra corredora, não peguei o nome dela, numa corrida de obstáculos, ela caiu um tombo feíssimo, levantou e venceu. E mesmo aqueles que não venceram, outros tantos, um outro corredor também, ele rompeu o tendão numa maratona, mas ele correu até o final. O outro também machucou no meio da maratona, demorou horas para terminar o percurso. Você lembra de uma cena, você deve ter visto isso, que isso aí foi mundial, do corredor que se machucou e o pai entrou junto com ele na corrida? Quantos viram isso? Poucos. Poxa, isso é muito legal. O pai pega ele e termina a corrida junto com ele, mas ele não desistiu. São pessoas que decidiram não viver algo normalzinho. Mas pastor, será que Deus pensa sobre isso? Pensa. No livro de Ezequiel, o anjo fala assim: olha, entra no rio. Aí o que Ezequiel faz? Entra. E aí o que ele faz? Para. Aí o anjo, isso eu estou parafraseando, tá? Aí o anjo fala: mas você acha que já está bom? E as águas davam onde? Nos artelhos, calcanhar, tornozelo. Mas ele parou.
Aí o anjo mede mais, ele fala assim, tem mais esse caminhozinho aqui, vem cá. Aí ele entra mais. O que ele faz? Para de novo. E aí, de repente já está bom por aqui, né? A água dava no joelho, mas o anjo faz questão de medir mais. A água dava nos lombos, ele para de novo. Mas aí a Bíblia fala que o anjo manda entrar mais. Em outras palavras, falando, rompa os limites. Mas você escolhe viver no rasinho ou entrar no profundo. Aí chega então o profeta no lugar que não dá para passar senão a nado, onde quem tem o controle são as águas, não o profeta. Porque até os lombos, quem tinha o controle era o profeta. Se você está numa praia, num rio, você entra, até onde te dá pé, quem tem o controle? Você, está seguro. Mas aí você vai para o fundo, querido, aí quem tem o controle é a corrente. Amém? Aí se você for esperto, o que você faz? Você nada a favor da corrente. Você nada a favor da corrente. Então é Deus mostrando que Ele tem coisas mais profundas, mas nós deixamos os limites nos paralisar. Olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Eu achei esse um dos textos mais lindos da Bíblia. Espera aí que eu acho que eu falei o texto errado. É isso mesmo, 1 Coríntios, perdão, falei errado, perdão. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, texto tão conhecido. Olha só, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Será que tem alguém que ama a Deus aqui essa noite? Ai, 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 ai. Não dá para acreditar. Nem eu acreditei nessa resposta, imagina Deus. Fala com o seu vizinho assim. Se você é visitante, você não sabe, mas quem anda aqui já sabe. Fala com o seu vizinho, você sabe que o seu pastor é chato? Você gosta de ouvir mesmo ele repetir, mandar você falar 10 vezes? Tem alguém que ama, que Deus ama aqui? Não? Amém. Começando a melhorar. Tem alguém que Deus realmente ama aqui? Não? Amém. Aí, fala, graças a Deus que eu estou do lado de um crente. Fala. E aí eu não sei se você sabe, mas a minha Bíblia diz que o que Deus tem para aqueles que amam a Deus são coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração humano. Eu não sei você, mas eu sonho alto. Se você não sonha alto, a gente pode sentar para conversar, porque você tem que aprender a sonhar alto. Porque o nosso Deus é um Deus que pega um homem e põe ele no Egito, dá sonhos poderosos, e de dentro de um cárcere levanta o maior no Egito. Só Faraó mandava mais que José. Pega um homem na Babilônia e só o rei mandava mais que Daniel. Esse é o nosso Deus. Agora a nossa Bíblia diz que o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele são coisas que os nossos olhos ainda não viram, nossos ouvidos ainda não ouviram e nós jamais imaginamos. Eu gostaria que você pensasse num sonho muito grande que você tem aí. Pensa rápido. É para a glória de Deus, é um sonho assim tão poderoso. Pensou? E de repente esse sonho grande é difícil para você. Você até pensa, mas fica assim, poxa vida, eu gostaria.
Mas a minha Bíblia diz que o que Deus tem para aqueles que o amam são coisas que a gente ainda nem imaginou. Então, se você acha esse sonho grande, o que Ele tem é ainda maior. Ah, não, você não está me ouvindo, não. Me ajuda a pregar. Fala com o seu vizinho, ajuda o seu pastor a pregar, por favor. Bom, Geraldo, eu me desanimo quando esse povo fica meio assim, sabe? Às vezes gosto de testar minha fé todo domingo, a mesma chatice, né? Fala assim, você tem sonhos grandes, meu irmão? Agora olha para ele e fala assim, essa é sua imaginação. Agora fala como um profeta de Deus para ele, imagina o que o Pai sonha acerca de você. Não, você nem consegue imaginar, porque ninguém conseguiu imaginar, ainda não subiu ao coração do homem, porque você o ama, e Ele tem prazer em fazer. Eu dei exemplo aqui de pessoas que romperam limites nas suas próprias vidas, sem nem a ajuda de Deus, eles decidiram e romperam. Imagina só, você com Deus Todo-Poderoso. A gente não para entender o Deus que servimos. Nós somos o Deus dono do ouro da prata, nós somos filhos do Deus dono do ouro da prata, dono do universo, que criou todas as coisas, que reina sobre todas as coisas. Será que há alguma coisa impossível para esse Deus? Se não há alguma coisa impossível, então qual o problema? Deixa eu dizer para você uma coisa, se não há algo impossível para Ele, qual o problema? O problema é que Ele está disposto a fazer coisas grandes, mas você está disposto a fazer a sua parte? Eu falei aqui há pouco tempo atrás, Deus dá talentos, e talentos são recursos financeiros, segundo a capacidade de cada um. Se você tiver capacidade para receber 5, Ele dá 5. Nós falamos aqui há pouco tempo atrás, em valores monetários, os 5 talentos que o Senhor deu para aquele homem cuidar, valiam milhões de reais, milhões. O que recebeu fazendo uma conta nos dias de hoje, mais ou menos 900 mil, é pouquinho não? Não é bastante. Só que a Bíblia fala que Deus dá segundo a sua capacidade. E aí que eu quero falar nessa noite, você não consegue compreender a grandeza do seu Deus, o tamanho que Ele tem, qual o desejo que Ele pensa acerca de você. A Bíblia fala que aqueles que o amam podem esperar dele coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou no coração humano. Pastor, então por que eu não estou experimentando? Sabe por quê? Porque infelizmente nós ainda somos muito pequenos diante daquilo que Deus quer fazer. E aí, para crescer, a ordem que Ele dá é para a gente. Quer viver coisas grandes? Então entenda, você precisa ser grande. Ah, pastor, isso é bíblico? Vou te provar. Porque Ele vai dar segundo a sua capacidade. Fala com o seu vizinho assim, a pregação vai começar, meu irmão. Abra sua Bíblia comigo, Isaías 54, verso 2. Ah, irmão, eu não sei você, mas eu vou romper limites. Eu estou decidido. Sabe aquela música? Está decidido. Eu estou decidido, irmão. Não. Queridos, nós somos seres humanos, a melhor coisa que Deus criou. Sabe? Nós somos muito especial. Deus deu uma capacidade tremenda a nós podemos muita coisa no Senhor. A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas, ou não? Posso todas as coisas? Posso todas as coisas? Então nós sabemos de toda essa realidade, então o que faremos? Isaías 54 verso 2, muito obrigado, filho, diz assim:
alargue o espaço da sua tenda e aumente o toldo da sua habitação. Não o impeças. Alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Verso 4 fala: não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez. Querido, nesse texto Deus está falando uma coisa muito forte ao nosso coração. Quem faz transbordar é Ele. O texto diz muito claro. O texto fala o seguinte: olha, alargue a sua tenda, expanda-se, não impeça, porque assim transbordarás para a direita e para a esquerda. Quem traz o transbordo é Deus. Está entendendo? Mas quem alarga a tenda, e eu. Se não alargar a tenda, se não se preparar para aquilo que Deus quer fazer, não vai viver. Se o profeta decide ficar ali no comecinho, onde as águas pegavam no calcanhar, o que ele ia experimentar de Deus? Um pouquinho, mas tinha águas profundas. Você está me entendendo ou não? Se ele não decide romper com os limites, porque ali vai surgindo alguns limites. Porque é fácil chegar no rio, no lugar onde não dá pé? Não, numa lagoa a gente até vai, mas no rio não é fácil não, tem correnteza, tem um monte de coisa. Mas aquele homem decide viver o que Deus planejou, porque Deus é um Deus de planos muito maiores que os nossos. Os meus caminhos são muito maiores que os teus caminhos, os meus pensamentos são muito maiores que os teus pensamentos. Mas para isso nós temos que apanhar a responsabilidade que nos é dada. A palavra de Deus é muito clara, a ordem é para a gente: alargue o espaço da sua tenda. Eu quero fazer menção a essa tenda aqui como a nossa própria vida. O que eu tenho que fazer para viver o que Deus tem? A responsabilidade de alargar a tenda é nossa. Ele deseja fazer coisas grandes nas nossas vidas, porém quem tem que romper os limites somos nós. Ah, mas eu caí, pastor, e daí? Levanta e continua a corrida, meu irmão. Ah, mas eu fracassei eu já tentei um negócio, eu já tentei um ministério, eu já tentei um GC, eu sei lá onde você fracassou. Vai ficar olhando para o fracasso até quando? Aprenda com o erro e vai tentar de outra forma. 10.000 vezes Thomas Edison tentou até conseguir, e você já parou? Fala com o seu vizinho assim: você tem que superar pelo menos Thomas Edison. Então, se você não falhou na mesma coisa 10.000 vezes, você ainda tem que continuar tentando. Você tem que crer no Deus que você serve. Sabe por quê, querido? Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mas a responsabilidade de estarmos prontos para viver é nossa. É muito fácil jogar as responsabilidades para Deus, porque Ele pode fazer, porque Ele pode mudar. Sim, Ele pode. Mas o Senhor Jesus disse o seguinte: olha, quem quer vir após mim, tome a sua cruz e venha. É a forma. Amém? É a forma. Faça a sua parte. A responsabilidade de se preparar para viver o que Deus tem é nossa. Quer ver mais coisa que Jesus falou? Não se deita vinho novo em odre velho. Quer dizer o seguinte: Deus tem coisas novas para fazer na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, em todas as áreas da sua vida. Mas se você decidir continuar velho, carrancudo, duro, o vinho novo está lá pronto para ser derramado, mas Deus está falando assim: eu não posso derramar.
Sabe por quê? Por que Deus confia coisas grandes a pessoas grandes? Porque se Ele confiar coisas grandes a pessoas pequenas, vai estragar o vinho e o odre. Então, para manter o odre, Ele prefere não derramar o novo, porque Jesus disse que não se deita vinho novo em odre velho, porque se romperá o odre e se perderá o odre e o vinho. Então às vezes Deus está querendo fazer algo grande na sua vida. Você já escutou promessas de Deus através de vários profetas. Deus tem uma grande obra na sua vida, e Deus vai te usar poderosamente. Só que você ainda não rompeu alguns limites. E aí Deus está lá com um vinho novo na mão, mas Ele fala: filho, eu não posso te dar, porque se eu derramar do jeito que você está hoje, você não vai suportar, o odre vai se quebrar, você se perde, e o que eu tenho também se perde. Então, para resguardar a sua vida, Deus está te guardando, não te dando coisas poderosas. Se você não romper limites, entenda o que eu estou falando. Se você não romper limites na sua vida, deixar-se fazer de novo, tornar-se um odre novo. Por que, pastor, Deus não derrama vinho novo em odre velho? Vou explicar que de repente você não sabe. O odre era feito de pele de animal, tipo um cantil de pele de animal, vamos dizer assim. E ao passar do tempo, a pele se enrijece, e o vinho novo era aquele vinho recém-feito, sem fermentação. E aí então colocava-se o vinho novo no odre novo, porque se colocasse num odre já velho, enrijecido, o vinho que era novo, ele fermentaria, e o odre se romperia. Para viver coisas grandes em Deus e coisas novas em Deus, nós temos que nos permitir sermos renovados, romper alguns limites que ainda estão nos segurando de viver o melhor de Deus. Porque eu vejo Deus de todo o coração, doido para fazer coisas grandes na nossa vida, mas falando: se eu der, eu acabo com ele. Você está me entendendo ou não? Porque se eu colocar esse vinho do jeito que está esse odre, eu, em vez de ajudar, eu vou destruir. Fala com o seu vizinho assim: você vai continuar velho ou você vai deixar Deus te renovar? Fala: você vai viver como um odre velho ou vai experimentar coisas novas em Deus? Você vai continuar preso nos seus limites ou vai começar a rompê-los em nome do Senhor Jesus Cristo? Alargar a tenda é nossa responsabilidade. Olha, a versão A Mensagem, ela fala algo muito interessante no verso 2, ela fala assim, olha, a tradução é assim, olha: limpe o terreno para as suas tendas. Eu achei interessantíssimo. Em primeiro lugar, limpa o terreno, meu irmão. O santo de Deus não se mistura com o profano. Se tem coisa suja, se tem coisa do mundo, se tem pecado, é hora de limpar o terreno. Deus não vai derramar coisas santas e novas em tenda suja. A mulher que perde a dracma, a primeira coisa que a Bíblia fala que ela faz é acender uma luz dentro de casa para ver o que estava acontecendo, e depois ela varre a casa para achar o que se perdeu. Às vezes nós estamos querendo viver o novo de Deus, mas tem um monte de basura, de lixo. Às vezes o espanhol volta na minha mente. Já vou te ensinar uma palavra em espanhol. Fala assim, basura. Não é vassoura não, é basura. É lixo em espanhol. Mas a gente tem que aprender o seguinte: Deus vai fazer se nós estivermos preparados. Então limpar a tenda é com a gente, irmão. Você vai construir, a primeira coisa que você faz é o que? Limpa o terreno, deixa ele planadinho, amém? Tudo certinho, para começar a construção. E a primeira coisa então que Deus fala, o profeta falando aqui em nome de Deus, ele fala o seguinte: limpa o terreno para as suas tendas, e então comece a ampliá-las. Deus tem coisas grandes, guarde essa frase, mas Ele quer fazer com aqueles que estão dispostos a ampliar as tendas. Sabe, amplie a sua tenda. A versão A Mensagem continua dizendo algo muito interessante, isso me chocou.
O texto fala assim, olha, limpe o terreno para suas tendas, ampliem suas tendas, pense grande. Uau, isso me deixou maravilhado. Pense grande. Fala com o seu vizinho, pense grande. Que isso, pastor? Positivismo? Não. O seu Deus é pequeno? Porque o meu é grande. Então eu tenho que pensar grande. Sabe quem pensa pequeno? Escravo. Eu sou filho. E se filho, herdeiro. Qual é a mentalidade que você tem diante de Deus que você serve? Pense grande. O próprio Deus diz: os meus caminhos são muito maiores do que os seus caminhos. Sabe o que acontece? Foi posto uma mentalidade religiosa dentro de nós, que nós temos que andar assim, nessa terra eu tenho que sofrer para ir para o céu. Não, alguém já sofreu por você. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Nele nós somos mais que vencedores. Quer que eu cite quantos textos bíblicos mais aqui? Fala com o seu vizinho, quer viver coisa grande? Pense como o seu Deus pensa. Eu não vejo Deus pensando coisas pequenas. Não sei se você está me entendendo, não. Fala com o seu vizinho, ainda bem que você não tomou café hoje, né? Vai comer a coxinha da nenega. Irmão, o seu Deus pensa grande. Por que você está com a mentalidade desse tamanhozinho? Mas não consigo, mas não posso, mas não vai dar certo. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pense da maneira de Deus. Quando Deus vê o nada, Ele fala assim, que haja luz. Ele traz à existência coisas que não existiam. Mas pense grande. Olha o que está escrito, Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2. Vamos ler aí a palavra de Deus. Diz assim: rogo-vos, pois, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, se nós queremos romper limites, nós precisamos começar a rompê-los aqui, Começa a romper limites na sua mente. Sabe quem fica falando que você não pode, que você não consegue, que você é um fracassado, que você é um pecador mesmo e que vai morrer assim? O diabo. Repreenda-o em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus. A Bíblia nos diz que nele fomos chamados da morte para a vida. A Bíblia nos diz que Ele morreu para nos dar vida e vida em abundância. E eu vou ficar pensando de uma forma contrária a isso? Se você quer viver coisas grandes de Deus, amplie a sua tenda. Pense grande. Não por orgulho, não por soberba, não para ser melhor que ninguém, mas para viver tudo que Deus planejou para a sua vida. E como a responsabilidade de ampliar a tenda é nossa, não pense que você vai viver coisas grandes se você não começar a romper limites. Pastor, eu quero ver coisas grandes em Deus, amém. Então, querido, primeira coisa, rompa com as realidades espirituais da sua vida. O que você tem feito hoje espiritualmente falando? Vou no culto domingo. Você vai experimentar coisas em Deus? Sim. Pequenas coisas. Mas se você começar a se aprofundar, buscar a Deus, ler a sua palavra, romper os limites da sua vida espiritual, a Bíblia diz que aquele que busca em secreto, Deus recompensa publicamente. E aí tem um montão de gente com chamado pastoral. Já escutou de profetas de Deus: olha, Deus te chamou para ser um pastor e tal, mas não toma a decisão de romper limites. Como é que vai ser um pastor se não estuda a Bíblia? Como é que vai ser um pastor se nem ora? Não tem como, gente.
Não adianta a gente esperar que Deus faça a parte dele sem que a gente faça a nossa. Eu quero ser usado por Deus, beleza, o que você está fazendo para que isso aconteça? Está preparando a tenda? Começa a orar mais, meu irmão, começa a buscar mais, começa a santificar mais. Não tem como viver coisas grandes se continuar preso a limites. Rompa os limites espirituais da sua carne. Mas pastor, você não sabe como é que é a minha vida, você sabe como é que é a minha. Não é fácil não, querido. Esse dia eu estava conversando com o Julinho lá em casa. Eu falei com ele o seguinte, falei, cara, eu te obrigo a ler a Bíblia todo dia, né? E eu obrigo mesmo. E às vezes ele dá nó. Aí ele estava me confessando um nó que ele deu. Aí eu falei, cara, só que ele estava confessando, querendo me enganar, né, assim, querendo levar do jeitinho dele. Eu falei, não é assim que se faz. Olha só, vou contar a história, tá, irmão? Eu estava mexendo no carro, aí ele chegou, porque eu falo o seguinte, lê lá e vem cá me explicar. Aí ele vai e me explica o que ele leu. Aí chegou e falou assim, pai, em vez de eu ler 2 capítulos hoje agora de manhã, eu posso ler só 1? Porque quando você fala para eu ler 2, eu tenho que te explicar 1. Eu falo, leia 2, mas me explica 1. E como você está agarrado aí, você não vai conseguir parar para me escutar, né? Então eu posso ler só 1? Eu falei, não, irmão, está errado. Me fala o real motivo pelo qual você quer ler só 1 capítulo. Ele não inventa história. O real motivo pelo qual você quer ler só 1 capítulo? Pai, porque eu quero fazer outras coisas. Eu falei, sim, aí eu gostei. Aí eu falei para ele uma coisa, você acha que todas as vezes que eu paro para ler a Bíblia, eu estou assim, que delícia, vou ler a Bíblia agora? Não. Tem muitas vezes que eu tenho que ler, mas estou com preguiça, estou querendo fazer outra coisa. Se escandaliza não, irmão. Você acha que eu não sei que você também é assim? Todos nós somos. Eu falei com ele, filho, não pensa que eu sou. Eu acordo, vou assim, eu vou orar 3 horas, aleluia. Com 1 hora de oração, nossa mente já está doida. Para. A gente não continua não, para ver se a gente vence. Aí eu falei, sabe qual a sua diferença para mim? Porque você tem eu que eu te obrigo, mas eu tenho que me obrigar, porque senão eu entro pelo cano. Mas eu também tenho preguiça às vezes. Às vezes também, de repente, eu nem leio algum dia corrido. Você está me entendendo? Pelo amor de Deus, não vai entender que seu pastor lê a Bíblia, não, leu todo dia, graças a Deus, tá? Me esmurro para orar todo dia, pela sua vida, pela minha vida, todo santo dia. Mas eu tenho que me esmurrar para isso. Só que tem gente esperando Deus fazer, sem buscar, sem orar, sem se consagrar, sem pagar um preço. Irmão, você vai viver coisas em Deus? Vai, mas com a aguinha lá no artelho, um esforço danado. Mas quando você chega no profundo, quem leva são as águas. Você abre a boca, o Espírito Santo flui. Você levanta a mão, ele trabalha. É assim que faz. Mas tem que romper limites. Tem que romper limites. Tem que de repente acordar mais cedo ou dormir mais tarde. Tem que romper limites. Quer viver coisas grandes? Começa a romper os limites. A maioria dos crentes não lê a Bíblia. A maioria dos crentes não tem tempo sozinho com Deus todo dia. Os encontros são só de cultos em cultos, e querem viver coisas grandes. Não vão viver. Deus não derrama vinho novo em odre velho. Se a tenda é pequena, a quantidade de coisas que entra nela é pouca coisa. Mas se a tenda se ampliar, Ele encherá a tenda. Aí depende de você. Vai continuar na mesma? Antes de começar o culto, eu recebi uma profecia aqui. Começar o culto não, de começar a pregar. Você veio aqui, a pastora veio aqui. Deus liberou uma palavra fortíssima ao meu coração. Falou, se você romper, eu vou fazer muito mais do que você já viu. E eu estou disposto. Tem que orar mais mesmo, tem que consagrar mais mesmo, tem que ser crente de verdade mesmo. As igrejas estão cheias de pessoas
mas pessoas compromissadas de verdade com Deus, infelizmente são poucas. Infelizmente são poucas. Eu estava em casa hoje e o Espírito Santo falou algo muito forte ao meu coração. Ele me disse assim: pergunte para algumas pessoas se a minha igreja dependesse de você para crescer hoje, para ganhar mais vidas hoje, para expandir hoje, só de você, ela cresceria? Pensa você sobre isso. O trabalho que você faz hoje, o serviço que você presta ao Senhor hoje aqui, ou lá na sua igreja onde você congrega, se dependesse só de você, a sua igreja cresceria? Está na hora de romper os limites, irmãos. Se nós queremos viver coisas grandes, vamos alargar a tenda. Os meus discípulos, os discípulos da pastora sabem, tem mais de um mês que eu estou falando desse texto com vocês. É hora de alargar as tendas, é hora de alargar as tendas, é hora de alargar as tendas. E alargar a tenda é com a gente, não é Deus que vai fazer, é você que tem que orar, é você que tem que quebrar alguns limites na sua vida, é você que tem que fazer, e aí quem transborda é Ele. Eu não sei você, mas eu quero. E aí não é só espiritualmente não. Aqui ó, quer viver coisas grandes? Prepare-se mentalmente e intelectualmente. Ah, mas já estou velho. Para com isso, meu irmão. A promessa para o fim dos tempos é o seguinte: Ele derramará do Espírito dele sobre toda a carne. Fala dos servos, das servas, dos filhos, dos jovens, até dos anciãos. Então fala com o seu vizinho assim: para de ficar com essa que você está velho demais. E a coisa mais linda que eu acho nesse texto, fala assim ó: os anciãos sonharão sonhos. E é uma das coisas que acontece infelizmente com as pessoas que vão ficando mais velhas, elas param de sonhar, porque pensam que não tem mais tempo para viver. Mas se o Espírito Santo vem, os anciãos começam a sonhar novamente. Ainda, meu irmão, não sei se você entende da Bíblia não, mas a minha Bíblia diz que enquanto há fôlego de vida, há esperança. Fala com o seu vizinho: você está vivo? Então para de ficar moscando aí, meu irmão. Tem coisas grandes para você. Não importa se tem 50, 60, 70 anos. Deus tem coisas novas para fazer. Só depende de você romper os seus próprios limites. Sabe? Prepara-se. Eu não posso, pastor. A minha situação não muda. Eu sou pobre, isso é coisa de gente rica. Está amarrado e sem força essa mentalidade de escassez. Nós lemos o texto: coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para nós. Misericórdia, gente, quem acelerou esse relógio? Santo Deus, meu Jesus, fiquei triste agora. Olha só, querido, você precisa se preparar. Sabe, quer viver coisas grandes? Tire a sua mentalidade de escravo. Você é filho, porém estude mais, leia mais, conheça mais as coisas, se prepare intelectualmente. Ah, pastor, eu trabalho com vendas. Busque novas estratégias. Para de ficar reclamando que está vendendo pouco. Vai lá, busca estratégia. O que eu posso fazer para aumentar as minhas vendas? Vai aprender, faça cursos. Sai do comodismo. Sabe, em todas as áreas. Estou pregando aqui só espiritualmente não, em todas as áreas. Porque às vezes Deus quer fazer de você um grande empresário, mas você não se capacita para isso. Você não se capacita para isso. Irmão, eu estou pregando aqui o que Deus está falando comigo. Para a glória de Deus, não é pouco tempo de ministério não, são 21 anos de ministério. Eu podia falar assim: eu já sei bastante coisa, apesar de que 20 e poucos anos, já pastoreei mais de 10 igrejas, sei lá, um montão de igrejas aí na minha vida. Mas sabe o que eu estou falando? O que eu estou fazendo? Estudando, lendo, aprendendo, ouvindo outras pessoas. Eu preciso aprender mais, eu preciso romper os limites. E tem um monte de gente, ou que pensa que sabe tudo, ou estão desistidos. Quem disse que é tarde para você fazer uma faculdade?
Ah, mas são 4 anos. Passa assim, ó, quando você viu, você não fez nada. Invista na sua vida, estude, aprenda, cresça, alargue a tenda, para que Ele possa fazer transbordar, meu irmão. Fala comigo assim: eu preciso preparar-me, em primeiro lugar, espiritualmente. Fala, espiritualmente. Segundo lugar, mentalmente e intelectualmente. Agora, em terceiro lugar, mais forte. Mais forte, porque é uma das coisas difíceis de fazer. 1 Coríntios 3,16 fala assim: olha, não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? E o verso 17 fala assim: ai daquele que destruir o templo do Espírito Santo de Deus que sois vocês, o próprio Deus o destruirá. Deixa eu dizer uma coisa, irmão: se você não cuidar do seu corpo, você pode morrer antes do tempo e não viver o que Deus tem. Cuidar da tenda é responsabilidade nossa. Você está me entendendo? Cuidar da tenda é responsabilidade sua. Você que não trata a sua mente, não, você que não cuida do seu corpo, não, depois não chora. Nós somos irresponsáveis. A gente não se exercita, a gente não se alimenta corretamente, depois chora. E olha para o seu vizinho e fala assim: você não tem desculpa não. Fala assim com ele: você tem exemplo aqui. Eu estava 10 quilos a mais do que o meu peso, eu decidi, preciso emagrecer, perdi 11 quilos. Pronto. Mas pergunta como é, quando todo mundo está comendo bolinho lá, o bolo que a Tatá faz e ela manda lá para casa de vez em quando, delícia. Eu estou lá comendo minha frutinha. É assim, né? Eu quero viver coisas novas. Houve um grande missionário, infelizmente eu esqueci o nome dele. Deus usou ele poderosamente, mas ele morreu jovem. E a última frase dele foi o seguinte: Deus me deu uma mensagem e um cavalo, mas eu matei o cavalo. O cavalo era ele. A mensagem não pôde chegar tão longe, sabe por quê? Porque ele se matou da forma que vivia. Morreu, porque não cuidou da sua saúde. Deus é um Deus de milagres, mas se cuidar é com você, meu irmão. As mulheres pelo menos estão aprendendo. Vieram aqui ontem, foi muito legal. Um monte de gente das famílias de vocês estão mandando mensagem. Hoje encontramos com algumas pastoras. Falou que a pastora Amanda se botou as mulheres lá para fazer exercício, né? Querido, porque a gente reclama. Mas se você tiver com seu colesterol alto, diabetes, como é que você vai viver mais 30, 40, 50 anos aí? Tem que se cuidar, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu nunca mais esqueci uma coisa que eu escutei o pastor Josué Gonçalves falando. Tem gente que cava a sua sepultura com seus próprios dentes. Come só o que não deve, não cuida da saúde. Ah, pastor, mas nunca mais eu vou poder comer aquela pizza. Não, querido. Você fica o mês inteiro sossegado, ou a semana inteira fazendo uma dietinha. Aí chega aqui no dia da coxinha da nenega, você pode comer a coxinha da nenega de boa, porque você não esbaldou a semana inteira. Está entendendo? Chega o dia da cantina do Bretas Burger, você pode comer, porque você não esbaldou a semana inteira. Você foi direitinho, você cuidou da sua alimentação. Sabe qual é o nosso problema? Vamos ficar de pé, vamos, querido. Quantos aqui me dão mais 5 minutos? Já deu para contar, né? Tem algumas mãos levantadas aí, então tem 5, 10, 15, 20. Eu preciso falar uma coisa para você. Hoje, infelizmente, faleceu uma irmã do bispo José Elias. Eu fui lá no sepultamento dela. Irmão Nizeli, uma bênção. Estava boa ontem, olha, conversando com ele hoje lá. Falou comigo: Júlia, ela estava lá em Pinheiral ontem, louvando ao Senhor, mandou mensagem, rindo, brincando e tal. O Senhor a levou. De ontem para hoje. Estive lá com ele. Eu estava vindo conversando com a pastora. Às vezes a gente precisa ir no cemitério mais vezes, sabia?
Não é por causa do dia dos mortos, não, está amarrado em nome de Jesus, tá? Mas é para ver a realidade da vida. A gente só para pensar na realidade da vida quando a gente vê aquilo ali. E aí eu estava olhando aquelas plaquinhas no chão. Quantos sonhos enterrados, quantas coisas que ficaram para trás. Às vezes é que chegou a hora mesmo. Zeli, uma serva de Deus, ontem estava adorando ao Senhor, morreu, Deus chamou ela hoje, acabou, vontade de Deus. Mas às vezes irresponsabilidade nossa. É a mesma coisa de ficar dirigindo um carro em alta velocidade, pode bater e morrer. E aí depois falar, mas Deus levou. Não, irmão, a placa era 80 por hora, a placa era 100 por hora, mas o camarada estava andando a 300 por hora, estou exagerando, né? Mas, né, Vinícius? Então, aí depois não adianta chorar. Aí eu estava conversando com a pastora, eu falei, que coisa, né, amor, a gente só pensa, e aí a gente sai de um lugar assim, triste, né, ruim, né, a gente sai assim, abalado, a morte é uma coisa ruim, só que ninguém para pensar, que para morrer basta estar vivo. A gente não se cuida, a gente não se prepara, a gente não faz um exame, a gente não trata a mente, não senta para conversar com alguém, não senta para chorar no ombro de alguém, às vezes procurar um psicólogo, um psiquiatra, sabe, é necessário se cuidar, romper os limites da sua vida para que Deus possa fazer coisas grandes. Aí a gente chegou no entendimento de uma coisa. Infelizmente a gente pensa que a gente vai viver eternamente aqui na terra. A gente não lembra da realidade, que em qualquer momento a gente pode partir dessa para melhor. E glória a Deus que pelo menos somos cristãos, né? Vamos deixar de repente viver alguns planos de Deus na terra, mas vamos para o céu. Mas eu não sei você, eu só quero ir depois que todas as promessas dele se cumprir. Eu não quero ir antes. Eu oro todo dia, Senhor, cumpra as suas promessas na minha vida. Pode apagar a luz, filho. Para a gente poder viver as coisas grandes de Deus, o texto fala assim, olha, é muito forte a palavra. Alargue o espaço da sua tenda, aumente o todo da sua habitação, não o impeça. Estudando esse texto, entendendo, Deus está dando uma ordem a alguém: alargue o espaço da sua tenda, estende a tua habitação, e ele fala com esse mesmo alguém: não impeça. Aí eu parei para pensar, Senhor, mas não é um pouco contraditório? Se o Senhor está falando para eu alargar, eu mesmo vou impedir? O único que pode parar a obra dele na nossa vida somos nós. O único que pode impedir o que Deus quer fazer na sua vida é você. Ah, mas o diabo já é um derrotado. Ah, mas o mundo, eu venci o mundo, Jesus falou. O único que pode parar é você, meu irmão. O único que pode se deixar levar ou parar diante dos limites, das limitações, é você. Você tem um Deus que pode todas as coisas. Agora você escolhe, ou rompe os limites ou não, ou começa a viver uma vida mais espiritual, de mais oração, de mais busca, de busca de conhecimento, de um cuidado melhor da saúde, sabe, de tempo melhor com Deus, ampliando as tendas, firmando bem as estacas. Foi uma das ordens que o texto de Isaías 54 fala: amplia, não impeças, não seja você mesmo que põe a pedra de tropeço na sua frente, não impeça o que Deus tem para fazer. Só você tem esse poder de impedir, ninguém tem. Ah, pastor, mas lá no serviço tem uma pessoa lá, essa pessoa não pode impedir de você crescer, não pode. Ah, mas o diabo, ele também não pode. Ah, mas o irmão, não pode. Se você decidir, ninguém pode parar o que Deus pode fazer. Mas você que tem que romper os limites. Você não pode impedir, vai continuar impedindo, não fazendo o que você tem que fazer, não rompendo os limites. Mas eu caí, levanta,
para de fingir de morto, levanta, corre, tem possibilidade de vencer. Mas eu já tentei várias vezes, não consegui. Tenta de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Nós vivemos por fé e não por vista, é o que a palavra de Deus diz. E aí vem uma promessa tão poderosa, verso 3 fala assim: e se você alargar a tenda, você transbordará para a direita e para a esquerda, a vossa descendência possuirá as nações. Não vai só alcançar a sua vida, vai alcançar todos os seus filhos vão possuir coisas grandes, os seus netos vão possuir coisas grandes, a sua descendência vai herdar coisas grandes, porque você decidiu romper limites. Você decidiu romper limites. Mas aí muita gente fala assim: mas pastor, você não sabe o que eu já passei nessa vida. Você também não sabe o que eu já passei nessa vida. Muita gente fala assim: mas pastor, eu já sofri tanto, eu já tentei, eu estou desanimado. E Deus está te falando hoje: ainda há tempo de romper esses limites. Mas o preço é grande, mas dá para vencer. Mas pastor, você não sabe o que eu já vivi. No verso 4 o Senhor diz assim: escute a voz de Deus, não tenha medo. Mas pastor, e se eu tentar de novo fracassar? Não tenha medo, não tenha medo. Aí diz o texto: porque você não será envergonhado. É uma palavra rema essa noite para essa igreja. Não tenha medo, você não será envergonhado. Alargue a tenda, põe estacas maiores, prepare-se para o que Deus quer fazer. Seja um marido melhor, seja uma esposa melhor, seja um filho melhor, seja um servo de Deus melhor. Alargue a tenda. E o texto continua dizendo: não tenha medo, porque não se envergonhará. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Creia no Deus que você serve. E o mais interessante de tudo, que falou tão profundo ao meu coração, o verso 4 continua dizendo assim: ó, você se esquecerá da vergonha da sua mocidade. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu paro para pensar no que eu já vivi antes, eu tenho vergonha. Mas hoje eu já não penso, sabe por quê? O meu Deus é tão bom que Ele me fez esquecer a vergonha da minha mocidade. Ele me fez esquecer as derrotas. A palavra diz assim: olha, você não lembrará mais do tempo da sua viuvez. Isso significa dos tempos que você sofreu, do tempo que você se sentiu sozinho, parecia que Deus não estava com você. O texto diz: você vai se esquecer de tudo isso. Você vai se esquecer de tudo isso, meu irmão. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Eu não sei você, mas Deus está falando comigo de uma maneira muito poderosa, muito, muito poderosa. A promessa do Senhor é para você essa noite. Você não venha para esse lugar à toa. Não temas, porque não será envergonhado. Não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerá da vergonha da tua mocidade, e não te lembrará mais do opróbrio da tua viuvez. É o que o texto diz. Verso 5 é uma promessa de Deus grandiosa. Fala assim: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele será chamado Senhor de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que era desprezada, diz o teu Deus. Por um pequeno momento eu te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Querido, rompa os limites.
Rompa os limites impostos pelo mundo e pelo pecado. Rompa os limites impostos pela incredulidade. Rompa os limites impostos pelo medo. Rompa as crenças limitantes. Rompa os limites impostos pelo inimigo. Rompa o limite do desânimo e da falta de perseverança. Rompa os limites dos traumas do passado. Rompa os limites de uma mentalidade engessada. Deus vai fazer coisas novas. Enquanto o ministério de louvor ora, eu quero orar por você. Ah, meu Deus, 9:12 já. Eu quero que os presbíteros venham aqui na frente. Vem